Antes de continuar a jornada do cavaleiro, eu tenho que falar sobre uma das mecânicas mais complexas do jogo inteiro, que são os amuletos. Existem 45 amuletos para serem coletados no mapa inteiro do jogo, e mesmo com as minhas 50 horas de jogo eu não consegui pegar todos. Você pode equipar vários amuletos contanto que eles ocupem o seu limite de espaços de amuleto. Você pode até ultrapassar esse limite de espaço de amuleto, mas isso te aplica um efeito de dano duplo, então não é muito recomendável. Para servir de exemplo, eu vou falar aqui sobre os que eu usei na maioria da minha jogatina. Obviamente eu tive que adaptar algumas vezes, mas de qualquer forma. Mestre da Esquiva, que é provavelmente o amuleto mais útil do jogo, como o próprio nome já diz, diminui o tempo entre as suas esquivas, o que é muito útil em praticamente toda a luta de chefe e todas as lutas em geral do jogo. Corte rápido também tem um nome bem explicativo e deixa os seus ataques mais rápidos. Carapaça de Baldur é um dos mais interessantes e basicamente bota essa carapaça em volta de você enquanto você estiver se curando. Ela tem uma vida limitada e ela se quebra depois que essa vida acaba. Ferrão longo, que é da mesma família que o corte rápido, aumenta a distância a qual o seu ferrão alcança. Cogumelo com esporos faz com que quando você se cure, você solte alguns esporos que dão dano em área com o tempo nos seus inimigos. E quando você acumula com a insígnia do defensor, solta um odor em área que dá até bastante dano em área com o tempo. Você utiliza uma chave simples para abrir uma escotilha na base da Cidade das Lágrimas e vai parar na Hidrovia Real, que é basicamente o esgoto do reino. Os inimigos aqui são majoritariamente nojentos e essa é a primeira vez que você é introduzido a um monstro chamado Flukimon. Ele é composto de 3 fases básicas. Você derrota ele e depois tem que derrotar os 2 pedaços separados dele. Esse inimigo foi o que mais me chamou a atenção e foi o mais difícil de me acostumar. Em certo momento você percebe que a Hidrovia está suja de terra. Você ouve alguém cantando e você logo imagina que esse é o chefe da área. A parte boa é que sim, o jogo te prepara para um chefe e ele realmente te entrega um chefe. A parte ruim é que o chefe é um daqueles besouros que mexe no esterco e aquela terra que você estava escalando antes não era terra. Embora ele seja um chefe com um contexto meio merda, eu realmente gosto dessa luta com ele, embora eu considere até meio fácil, já que eu matei ele na minha segunda tentativa. Não tem muito mais coisa para fazer aqui, então o natural é voltar para a Cidade das Lágrimas. Ao explorar uma outra estação de trem bem grande, chamada Estação do Rei, e uma torre acoplada a ela, você encontra um elevador que te leva a outro lugar, a Terra do Descanso. Explorando, você encontra um altar que te dá a localização dos 3 sonhadores: Monomon, a professora, Lúthien, o observador, e Hera, a besta. Esses sonhadores, que são como eles são chamados, concordaram em se colocar em um sono encantado pela nobreza do reino para ajudar a selar o Cavaleiro Vazio, que tá lá no Templo do Ovo Negro. A partir desse ponto no jogo, você já pode caçar eles e basicamente terminar a história, mas calma aí que ainda tem muito mais para falar sobre o jogo. Você passa por mais algum percurso de plataforma e recebe o Ferrão dos Sonhos, e tem esse que te permite ver memórias ou pensamentos de todos os inimigos e NPCs do jogo. Isso são tantos milhares de linhas de diálogo que você deve estar se perguntando quão masoquista Team Cherry é. Eu sei. Você pode também coletar essência com o Ferrão dos Sonhos, seja por meio de um puzzle bizarro ou por matar alguns chefes dos sonhos. Eu vou falar mais sobre eles na parte 3, já que eles são completamente opcionais. A próxima área que eu vou abordar é acessada por meio da Encruzilhada Esquecida, mas ela não é disponível no começo do jogo porque você precisa comprar um item, que é uma lanterna, para poder acessar ela tranquilamente. A temática do Pico de Cristal, como o nome já pode sugerir, é basicamente composta de cristais. A maioria dos inimigos aqui são interessantes e se tratam de mineradores ou monstros que uma vez já trabalharam na mineração de cristais, mas o que me incomoda demais é um inimigo em específico: a mosca que atira lasers que criam cristais. Principalmente porque esse inimigo é introduzido num cenário que é literalmente feito pro jogador cair e depois entender como o inimigo funciona. Afinal, ele só espera um tiro ou um projétil e não cristais em área. Eu realmente acho que essa não era a melhor forma de introduzir esse inimigo no jogo. O chefe dessa área faz uma brincadeira muito boa com os bancos, que são basicamente o sistema de checkpoint do jogo. Ele tá basicamente sentado em um, e eu acho que a maioria dos jogadores vai saber que tem algo errado antes de tentar sentar no banco. Felizmente não é o único banco na área, então eu acho que é tranquilo até fazer essa brincadeira. O boss em si é uma fusão do moveset de praticamente todos os inimigos na área, com vários lasers e cristais envolvidos. Foi até relativamente fácil de derrotar ele. Ao ser derrotado, ele dá um pulão e sobe para a parte superior do mapa, onde você vai precisar de uma habilidade de pulo duplo para poder acessar. A mecânica principal da área consiste nas plataformas que viram e causam dano em você, então você tem que ser rápido. É uma mecânica bem simples, mas eu acho que eles fazem o máximo que eles podem fazer no jogo com ela. Continuando a apontar as mecânicas específicas dessa área, como eu já fiz com as outras, no Pico de Cristal você é introduzido a um tipo de puzzle mais tradicional a jogos de plataforma. Tipo dessas coisas que eu não faço ideia do nome que ficam te esmagando. É uma mecânica bem simples e não é mesclada com combate, por exemplo, o que me faz acreditar que talvez eles podiam ter expandido mais, ou a expansão
essa mecânica tenha sido cortada do jogo. Você acha alguma máquina antiga e desbloqueia uma nova habilidade, a de dar uma grande investida pra frente, basicamente voar. Você pode usar essa mecânica na parede também. Meu principal problema com essa mecânica é que é impossível cancelar sua investida assim que você carrega ela. Isso é bem prejudicial em algumas áreas do jogo. Se você voltar na hidrovia real com essa habilidade e achar uma parede falsa, você consegue enfrentar um boss secreto, Flukmarm. Assim como em alguns outros jogos, aqueles chefes resistentes que sempre utilizam vários lacaios sempre são os que eu menos gosto. E aqui os lacaios são voadores. Embora eu não goste tanto desse chefe, eu consigo entender porque alguém gostaria dele, só não faz o meu estilo de luta. Na base da Cidade das Lágrimas, você encontra algumas plataformas que te levam a algum lugar chamado Bacia Antiga. Essa área é algum lugar abandonado que é habitado por vários monstros infectados. Essa infecção é basicamente aquela coisa laranja que sai dos inimigos quando você mata eles, e que aqui já tá na parte exterior do corpo deles. Eu não gosto desses inimigos que soltam essas bolotinhas porque eles basicamente me irritam. Então imagina a minha felicidade quando eu descobri que tinha uma versão gigante deles. É muito bizarro. Existe também uma versão desse inimigo que é um chefe, mas no próprio Kickstarter do jogo eles falam que esse seria um mini-chefe. Então basicamente só foi introduzido como chefe no jogo pra inflar o número de chefes. E sim, ele é tão chato quanto os outros inimigos, só que aqui ele tem muito mais vida. Você acha uma porta com algum símbolo que mais pra frente será muito importante. Uma escritura na frente da porta diz que algum receptáculo acendeu. É impossível abrir essa porta nesse ponto, acredita, eu tentei bastante. Explorando a parte sudoeste do mapa, você encontra um banco e um lugar onde você utiliza a habilidade que você acabou de pegar lá no Pico de Cristal. O chefe dessa área fica logo ali perto, mas não antes de uma chave simples que pode ser usada para abrir a hidrovia real. E sim, eu acabei de inverter a ordem que você é suposto de fazer as áreas, mas você ignora isso. Falando do chefe, ele se chama Receptáculo Quebrado. Eu gostaria de acrescentar um parênteses aqui que nem tá no roteiro, só que vocês percebem que ele é muito parecido com o teu personagem e falaram que o receptáculo tinha acendido e esse aqui é o receptáculo quebrado, ou seja, você também é um receptáculo. Ou seja, alguém da tua espécie ou parente teu também acendeu. Isso já te deixa pensando, o que cacete aconteceu antes desse jogo começar? A luta com o chefe é como você iria esperar, ele combina vários dos movimentos dos inimigos da área, tipo jogar um monte de bolinha e se mexer que nem uma barata tonta. Os meus dois principais problemas com essa batalha são o seguinte. O primeiro, que a animação de morte dele é muito parecida com o ataque que ele faz, afinal, quando ele morre ele solta a infecção, e aqui ele também ataca com a infecção, então fica meio bizarro de identificar o que ele tá fazendo. A segunda foi me acostumar que um personagem do mesmo tamanho que o Cavaleiro tem um pulo alto demais, que quase toca a borda da tela. Isso pra mim não faz nenhum sentido no jogo, porque afinal uma estrutura quebrada seria muito sensível a movimentos bruscos. Isso é um grande ponto de interrogação pra mim, eu não consigo entender por que ele tem esse movimento. A explicação de um pulo tão alto talvez seja porque quando você mata ele, você desbloqueia a mecânica do pulo duplo. O jogo testa se você entendeu a mecânica, afinal se você não tivesse entendido, você não conseguiria sair do lugar onde você pegou. Pra quem já percebeu, essa habilidade é a que te dá acesso a prosseguir no Pico de Cristal. Eu acho muito legal como essas duas áreas se conectam tão bem nessa questão de mecânicas. Você tem que pegar algo do Pico de Cristal pra prosseguir na Bacia Antiga, então pegar algo lá pra prosseguir no Pico de Cristal. São duas áreas que basicamente existem uma para outra. Voltando no pico com o pulo duplo, você pode enfrentar o Guardião Enfurecido, que é uma versão mais difícil do Guardião de Cristal que você tinha enfrentado mais cedo. O set dele continua basicamente o mesmo, mas agora mais rápido e dando duas mascarazinhas de dano. Esse último fato me levou a não gostar tanto assim dessa batalha quanto da primeira, mas pelo menos agora que você já matou a primeira forma, você tem um banco bem próximo da segunda. Utilizando o pulo duplo em outra parte do Pico de Cristal, você também pode subir até a Coroa de Hollow Nest, que é o ponto mais alto do jogo. Perto do penhasco você encontra um minério pálido e uma estátua do que parece ser algum tipo de anjo. A próxima área é um pouco difícil de achar, eu achei ela enquanto eu procurava pelo vilarejo dos louva-deuses de novo. Era necessário pulo duplo pra você chegar em alguma parte ali, isso chamou minha atenção, tipo, ah, isso é conteúdo pra se fazer agora. Explorando mais um pouco, eu caí num buraco e eu fui parar no Ninho Profundo. Segundo o mapa, aqui era onde ficava um dos 3 sonhadores, então meio que eu fui encorajado a prosseguir. Se não fosse isso, eu não teria. Eu não tenho como expressar o meu descontentamento com áreas escuras nesse jogo. E aqui o meu medo agravou isso mais ainda. O design de som nessa área em específico é sensacional, com vários insetos passando por todos os lados no seu fone de ouvido. A mecânica principal dessa área se trata dos inimigos aparecendo de surpresa e o jogador tendo que lidar com isso. Explorando, você encontra algum tipo de estrutura sustentada por teias e é capturado por alguns NPCs, e desde que você já entrou nessa área, você tá pensando, quem é o responsável por tudo isso? Quem eu vou enfrentar? E quem vai fechar essa chave de coisas nojentas? Vocês lembram da parte 1, onde eu falei que alguma área do jogo me decepcionou demais quando construiu uma atmosfera muito boa pro encontro de chefe e não teve? Essa é a área. Não tem nenhum chefe obrigatório no Ninho Profundo. Você encontra Hera, a besta, e simplesmente bate nela como algum tipo de pinhata barata pra festa de criança. Esse foi o ponto mais decepcionante do jogo inteiro pra mim.
A lore presente nesse lugar realmente é interessante, mas isso vai ficar no próximo episódio, onde eu vou complementar quando a gente encontrar outra pessoa aí. Porém, existe um chefe opcional no Ninho Profundo que eu acho bem simplório, pra ser sincero. Eu derrotei o Nosk na minha primeira tentativa e eu queria que ele tivesse um moveset mais complexo e oferecesse uma ameaça maior. Principalmente porque ele parece um mini-chefe. Tem que dar os parabéns pro jogo, porém, porque todo o suspense construído enquanto você tá chegando no chefe é melhor que o próprio chefe. Você segue uma cópia de você mesmo. Pro momento eu achei que eu tava presenciando um momento online, mas eu fico até feliz que eu tava errado. Após essa grande decepção, eu voltei até o vilarejo dos Louva-a-Deus, fui à base de tudo e encontrei a minha luta de chefe favorita do jogo, as Lordes Louva-a-Deus. Se eu tenho alguma crítica a fazer a esse chefe é quão curto ele é, na minha opinião. Eu podia ficar horas naquela batalha quase rítmica. Embora eu ache meio simples, eu admiro demais o carinho posto nessa batalha. É tanto que quando você derrota o chefe, todo mundo no vilarejo dos Louva-a-Deuses não te ataca mais e curvam-se quando te veem. A porta que é desbloqueada após a batalha delas é uma das entradas ao Ninho Profundo, mas eu acho que a ordem que eu fiz é melhor. Afinal, eu supri aquela falta de chefe que o Ninho Profundo tem com o melhor chefe do jogo. E, ao explorar a parte superior do Ninho Profundo, você encontra o que seria uma linha de bonde inacabada. Aí você consegue pegar o passe do bonde, que você desbloqueia um pouco mais da progressão do jogo. Outra das coisas que me surpreende em relação ao conteúdo extra do jogo é uma área que fica literalmente a uns 2 passos do começo do jogo. Você sobe tudo e descobre os penhascos uivantes. Essa área não apresenta nenhuma mecânica nova significativa, afinal é completamente opcional. Essa é a área que você explora na cutscene de abertura do jogo, e é possível encontrar elementos que você vê na cutscene dentro do próprio jogo. Se você tentar sair pela parte oeste do mapa, um forte vento te impede de ir. Eu fico triste porque eu adoraria saber o que tem além do limite do jogo, mas uma escritura na área diz que quando um besouro ultrapassa o limite ali imposto, ele paga o preço e perde a preciosa sapiência que o reino oferece. Bizarro. O último detalhe que eu quero mencionar é um que eu demorei pra descobrir, mas quando você derrota o receptáculo quebrado na bacia antiga ou mata um dos 3 sonhadores, a encruzilhada esquecida é tomada pela infecção e vira a encruzilhada infectada, que é enchida de vários inimigos mais difíceis e torna a navegação um saco. Mesmo gostando mais da versão normal desse mapa, eu admiro como eles botaram um conteúdo tão significativo e é provável que você nem visite ele direito nesse ponto do jogo. Enfim, essa foi a parte 2 da genialidade de Hollow Knight, eu espero que vocês tenham gostado. É bem difícil escrever essa série, os scripts pra toda essa série. Esse episódio aqui não foi necessariamente mais difícil que escrever que o primeiro, mas ainda assim foi um esforço muito grande que foi. Então espero que vocês tenham gostado. Valorizem aí meu esforço se vocês quiserem, se não quiserem também tanto faz. É isso. Adeus. Assista minha série do Hollow Knight e acesse meu canal no Twitch. Adeus.